Shalom, shalom, lecha! Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora mesmo, porque hoje nós temos notícias bem complicadas aqui, direto de Israel, né? Esse homem aqui é o líder espiritual do Sha'as, o partido religioso aqui de Israel, né? E este, junto com os demais líderes espirituais aí do Sha'as, ordenam que os membros do partido Sha'as abandonem o governo do Benjamin Netanyahu. Isso vai levar à dissolução do governo e, posteriormente, aí, a convocação para novas eleições, se de fato, né, se desmantelar a base do governo. Então, o Sha'as sefaradita, né, sefaraditas são os judeus de cultura ibérica, né, Portugal e Espanha, né, e na região norte ali da África, né, que faz a fronteira lá com a Espanha, né. Então, o Sha'as sefaradita, Haredi, é religioso, tá? Ultra-ortodoxo. A liderança espiritual deste partido instruiu aí os seus ministros e membros do parlamento do partido a renunciarem ao governo e também à coalizão que fazem com o governo, devido aí ao fracasso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em cumprir a promessa de isentar os estudantes das Yeshiva dos serviços nas forças de defesa de Israel. Então a briga toda é porque eles não querem que os moleques vão para o exército. É todo esse o problema, né? Então os caras vão acabar com o governo porque eles não querem que os garotos vão para o exército, tá? Eles dizem que é porque tem que estudar e tal, mas existe um outro motivo. Eles não querem que os garotos aí tenham contato com a sociedade mais comum, vamos dizer assim, principalmente com mulheres e tal, porque eles querem se manter aí de uma forma separada, distinta, porque aí eles vão acabar tendo contato com outras pessoas e podem estar gostando daquele ambiente e não voltam mais aí para Yeshiva depois disso, né? Essa é uma a mais dos temas, né? Mas o declarado oficialmente é porque eles querem que os garotos continuem só estudando ali a religião sem se envolver com problemas mundanos aí, entre aspas, né? Ou seja, na hora de usufruir do que o Estado dá, né? Tá tudo bem, né? Venha a mim tudo que o Estado pode prover, né? Na hora de servir o Estado, eles não querem nada, né? Eu sou libertário, eu concordo com a parte que tudo deveria ser voluntário, mas se tudo fosse para ser voluntário, eles também tinham que não receber nada que o Estado dá para eles, concorda? Então tudo que o Estado tem para oferecer, eles usufruem, mas na hora de contribuir eles não querem. Então nesse ponto está errado, né? Ou é um ou é outro, não tem essa coisa, né? Não tem meio grávida, né? Ou está grávida completamente ou não está. Meio grávida não existe e essa questão de meio a meio também com o Estado não existe, né? É o que eles querem. Bom, mas continuando aqui, a liderança espiritual aí, conhecida como Conselhos dos Sábios da Torá, reuniu-se na sede do partido do bairro de Har Nof, em Jerusalém, nessa tarde de quarta-feira. Apesar da decisão de renunciar ao governo, o Conselho sublinhou na declaração, anunciando sua decisão, que não se juntará à oposição para derrubar o governo, né? Uma vez que também eles lideram aí o incitamento contra os estudos da Torá. Veja só, os mais esquerdistas, eles também não gostam dos religiosos, tá? A extrema esquerda, como a gente diz, eles também não gostam do pessoal religioso, então eles também estão contra essa galera. Acontece que o governo do Bibi é um governo de centro-direita, tá? Ele não é essa extrema direita que o pessoal fala. Ele tá mais ali para aquele Fernando Henrique Cardoso que bate bola dos dois lados ali e tal, mas tende à esquerda, tá? Na verdade, todo governo é tendencioso à esquerda. Não existe nenhum governo que vá se tender assim plenamente à direita. Todo governo tem uma tendênciazinha ali à esquerda, que é para poder formar governo, fazer o governo engordar. Lembra que todo o sistema, tudo que tiver a palavra sistema, tende a crescer, tende a ficar mais gordo, mais pesado, até que ele se rompa. Por exemplo, você compra um celular novo, né?
zeradinho, não tem... Tá lá, você compra 120 GB, né? Tá zeradinho, limpinho, tal. Daqui a um ano, aqueles 120 GB você já tem que estar apagando foto, fazendo alguma coisa, assinando um iCloud qualquer aí, um cloud do Google, da Apple, para poder ter mais espaço dentro do seu celular. Por quê? Porque você saturou, porque o sistema tende a ficar gordo, né? Então, tal qual é um sistema de informática, é um sistema político. A tendência dele é ficar cada vez mais gordo, né? É mais pesado. Então, todo governo tende à esquerda. E então esse é o papel aqui. O Bibi, então, ele não é um cara de extrema direita, ele não é um Milei, ele não é nada disso, tá? Ele tá aquela posição de centro ali. Mas a oposição dele é a esquerda. A esquerda é opositora do Bibi e também é extremamente opositora aos partidos religiosos, e os caras estão fazendo o que a esquerda quer, né? Então, parabéns aí aos religiosos que vão destruir as condições aí de Israel. Bom, era só para eu dar uma passadinha aqui, acabei fazendo a matéria toda, né? Mas vamos lá então para o começo do vídeo de fato, que seria esse aqui, né? Está acontecendo um balagã terrível, né? Israel está atacando várias posições ali de soldados, né, do exército da Síria, que tem tentado aí atacar os drusos nessa região aqui. É a região drusa, né, que fica na região, na Síria, aqui no, eles chamam de sudeste da Síria, né, essa região aqui especificamente, né. E vamos ver aqui o que o exército israelense está aprontando lá, né. Aqui temos uma imagem, né, e temos um vídeo aqui, tá? Da imagem aí das forças de defesa de Israel, da Força Aérea, que está detonando ali alvos militares, né, na região mais ao sul da Síria, devido a quê? A chegada deles até a região ali dos drusos, né? E os drusos têm uma relação muito estreita com Israel, porque eles são parceiros, né? Eles são muito ligados aqui, né? Israel tem uma ligação muito forte com os drusos que estão aqui no sul da Síria, ou no sudeste da Síria, como preferir, né? E esse ataque aí contou aí com alvos do regimento Jabab, né, na zona rural de Dará, com vários ataques aéreos israelenses, né? 2 aeronaves israelenses lançaram 2 ataques nos arredores da cidade de Jabab, ao norte aqui de Dará, né? Então aqui está a cidade de Dará, aqui ao norte, né, foram todos esses ataques aqui, ataques aéreos israelenses contra o exército sírio, que marcha aí contra os drusos aqui no sudeste da Síria. E o presidente israelense Herzog, né, ele diz o seguinte: o Estado de Israel não ficará de braços cruzados quando os nossos aliados e familiares, né, eles também têm parentes aqui, tá? E os filhos e as filhas dessa comunidade drusa, que são em parte integrante de nós, estão sob ataque e enfrentam a ameaça de um massacre horrível, né? Então é exatamente isso a descrição, um massacre horrível. Nós vamos ver mais para frente que eles atacaram hospitais e fizeram ali coisas terríveis, o exército, tá? Volto a dizer, o Jolani, né, ou Al-Shara, que ele se denomina agora como Al-Shara, ele pegou o HTS, que é o grupo dele, se juntou com outros grupos terroristas para derrubar ali a ditadura do Bashar al-Assad, né? E com isso ele conseguiu, mas aquilo é um caldeirão ali de culturas, de etnias, de religiões, tem muita gente misturada, né? E uma dessas regiões, são 2 as regiões, né? Ao sul vive ali a população drusa, né, sudeste da Síria, então ali tem uma região que é toda drusa, né, da cultura e etnia drusa. E ao norte nós temos os curdos, né? Os curdos são uma outra etnia diferente aí também, tá? E eles têm parte na Turquia, parte ali na Síria. Então, por exemplo, Israel fica naquela coisa, né? Porque os curdos, eles estão apoiados pela Turquia. Erdogan, ele não gosta da gente aqui em Israel, ele tem ódio de nós também, tá? Então eles estão usando ali o grupo deles no norte, né? Possivelmente para fazer alguma fomentação e atacar os drusos que são aliados de Israel, né? E causando assim um conflito.
Só que o Erdogan, ele sabe do potencial de Israel aqui, né? Então ele não quer mexer diretamente com a gente e está usando ali os grupos da Síria contra a população drusa como uma espécie de guerra de proxy indireta, fazendo o que o Irã fazia anteriormente, né? Só que o Erdogan, né, a Turquia, está na OTAN, então é um problema muito sério para Israel ter que enfrentar isso daí. Só que os Estados Unidos estão dentro da OTAN também, né? Então, aí um membro da OTAN contra outro membro da OTAN ficaria complicado, né? Vamos ver até onde isso vai, tá? Nós vamos ver mais para frente que houveram informações positivas aí dos drusos, né? Mas isso saiu agora no final da tarde, então a gente tem a matéria, mas não temos os detalhes, tá bom? Mas é uma notícia boa. Fica comigo aqui até o final do vídeo. Esse senhor aqui é o Hikmat al-Hajri, né? Ele é líder dos drusos, né, sírios, e ele rejeitou o acordo de cessar-fogo com o governo da Síria, né? O que ele está dizendo? A luta deve continuar até que al-Saweida seja completamente libertada. Isso porque o exército da Síria invadiu lá Saweida, né? Saweida é a capital ali do distrito druso, né? Dessa região sul aqui. Então Saweida é a capital, né? Desse distrito aqui, tá? Aqui no centro, tá? Você pode ver escrito aqui al-Saweida, né? É a capital, então, do distrito dos drusos, que é esse distrito aqui a sudeste da Síria. Mas nós vamos ver mais para frente que as coisas mudaram, tá? Vamos ver o que acontece depois. O ministro da Defesa, Israel Katz, que é esse senhor aqui da foto, né, irá para Washington, né, a capital dos Estados Unidos, hoje à noite para uma visita oficial. Katz, ele vai se reunir com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, e outras autoridades e discutirá uma série de questões aí políticas de segurança. Entre elas estão aí, ele está dizendo que é o Irã e outras regionais. Essas outras regionais a que ele se refere é o problema na Síria e é o problema na Turquia, tá? A Turquia parece ser um problema sério porque a Turquia está assumindo o papel do Irã em criar proxies contra Israel. Não o Estado turco em geral, mas especificamente o Erdogan. O Erdogan não gosta da gente, né? Nós sabemos que, por exemplo, eu fiz aliar para Israel através da Turquia, né? Eu desembarquei, eu fiz a ponte na Turquia. E havia voos aqui diretos para a Turquia, a coisa era bem regular, né? Eu não sei como está hoje, mas pode ser que a coisa mude de figura aí se o Erdogan continuar com esse embate aí contra Israel. Volto a dizer, não sei como está hoje, tá? Mas até o ano passado haviam voos regulares aí de Israel para a Turquia. Afinal de contas, você tem muitos beduínos aqui aparentados lá que tem parentes aí na Turquia e vice-versa. Então, não sei como é que está essa situação, se ainda tem voo, se a amizade está a mesma ou se as coisas já romperam aí tudo, né? Vamos verificar e eu mantenho você informado. Então, pessoal, isso aqui é um massacre, esse vídeo. Ainda bem que ele não está funcionando, tá? Porque também eu não poderia rodar, ele aparece algumas coisas aí que são proibidas aqui pelo YouTube, né? Mas são os drusos massacrados pelas forças aí do Jolani em seus leitos de hospital. Ele traz aqui forças do Jolani, mas não sabemos se foi a mando do Jolani ou se esses indivíduos estão aí por conta própria, né? Mas aí, o que ele está perguntando aqui? Alguém se importa, né, com o massacre que aconteceu lá, né? Alguém se importa? Houve algum protesto aí pelo mundo, né? Guterres falou alguma coisa? O Guterres lá da ONU, aquele safado sem vergonha? O Macron, que é outro palhaço, né, sem vergonha, falou alguma coisa, né? Ninguém se importa, exceto Israel, né? Só Israel foi em defesa. O único país que interveio para impedir o massacre da Síria contra o povo druso foi Israel. E não houve um protesto sequer, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, nem esse bando de safado que vive aí no Brasil, esses esquerdistas aí, filhos de uma janja, nenhum deles fez nenhum protesto aí em defesa dos drusos que foram massacrados em hospitais, em leitos de hospitais. Pessoas doentes foram massacradas por exército regular da Síria, tá bom? Eu não posso mostrar o vídeo aqui porque é proibido pelo YouTube, mas fica aí para você entender. Você pode entrar aqui no
no Dr. Eli Davi aqui, olha, no X, se você quiser ver, então tá lá e tem aqui o massacre aí do hospital. Bom, pessoal, e continuando aí a falar do Sha'as, né, que é aquele partido religioso que agora quebrou o Estado de Israel, né, quebrou o governo, né, o Estado não, quebrou o governo, né, desmonta aí o governo do Bibi Netanyahu, né, e isso é tudo por quê? Porque os meninos vão para o exército e eles não querem, eles querem os meninos lá só rezando e estudando, eles não querem que eles vão para o exército, então venha para mim tudo que o Estado puder dar, e eu não vou dar nada de volta para vocês. Essa é a filosofia deles. Por quê? Porque para esses garotos estudarem nas yeshivot, as yeshivot são pagas por alguém, paga por o Estado. Para quem? Quem trabalha, tá? Quem trabalha sustenta, quem não trabalha e fica lá estudando. Essa é a ideia, né? Até aí tudo bem. Tudo bem, nós pagamos para quem está lá estudando, sem problema, afinal de contas estão estudando, né? Mas tem aquela coisa, né? Na hora de servir, né, vamos cooperar também, né, não é só o filho do engenheiro, do dentista e do médico que vai botar lá a cara na guerra, né, agora os religiosos não podem, não, a gente não pode, mas o motivo é outro, tá, o motivo é mais banal do que a questão de morrer definitivamente, né, eles não querem que eles tenham contato com a comunidade, com a sociedade secular, eles querem que eles se mantenham ali separados, somente estudando. Vale lembrar que eles estudam o dia inteiro, tá? Bom, e nós falávamos anteriormente, né, que o Sha'as, né, recomendou que todos deixassem, o Sha'as é Sefaradi, que todos deixassem a base do governo, mas os Ashkenazi, que é o judaísmo da Torá Unida, o outro partido, né, que deixaram o governo na segunda e na terça-feira dessa semana por orientação aí da sua própria liderança. Então, os Ashkenazim já haviam deixado a base do governo, né? Então já teria causado uma ruptura agora com os Sefaradim, né, que são os de cultura ibérica, eles também vão quebrar mais a base do governo, que vai se tornar insustentável. Aí vai ser fácil para a esquerda entrar com pedido de dissolução aí do parlamento do governo. A ruptura política, né, como a gente falou, ocorreu após negociações entre os representantes Haredim e o presidente do Comitê das Relações Exteriores, né, o Yuli Edelstein. Eu falei nos vídeos de ontem, né, e de anteontem sobre o Edelstein, tem um vídeo especificamente que tem a foto dele na capa, né? Então dá uma olhada naquele vídeo, tá? Tem essa foto aqui na capa do vídeo, tá? Essa foto aqui, esse aqui é o Edelstein. Então dá uma pesquisada lá, dá uma procurada no meu canal e verifica aí como que foi esse embate. O Conselho também condenou o que disse ser a perseguição cruel e criminosa aos estudantes de Yeshivá. Perseguição cruel e criminosa, olha. Quer dizer, então todo mundo que serve o exército está sendo perseguido cruelmente, né, e criminalmente. Tá? Não é bem por aí não, meu amigo religioso. Né? Se não fossem os soldados, você não teria um estado para rezar, você não teria um yeshivá para estudar. Tem que pensar nessas coisas. Né? As decisões do Sha'as deixam Netanyahu com apenas 49 aí, parlamentares na coalizão, longe dos 61 necessários para continuar ou para manter o governo. Então, o governo são 120 cadeiras, precisa ter 60 cadeiras mais uma, né? Então 61 cadeiras para permanecer no governo, né? E o Netanyahu aí não tem, né? Então acabou, basta a esquerda entrar um pedido lá, fazer o pedido e a dissolução do governo e convocação aí de novas eleições. Como eu falei para vocês que no final ia ter uma notícia bacana, vai ter outra, tá? Tem essa aqui e mais uma, então continua aqui. Então o governo do Bibi Netanyahu saiu uma matéria agora, né, não faz muito tempo, que líderes drusos e líderes drusos sírios alcançam um cessar-fogo em Sueida, né? A comunidade drusa de Israel se infiltra na Síria, nós vimos ontem, né? E por quê? Eles estão em solidariedade ao seu povo lá. Então essa aqui é a bandeira dos drusos, né? E esse aqui é o povo druso, né? Eles usam uma toquinha assim, que mais parece com aquelas dos turcos antigos, né? E esse quipazinho grandão aí. Então não é quipazinho, é quipazão, né? Branco aí, bacana. Então acontece que líderes drusos aí podem ter chegado a um cessar-fogo com o governo sírio.
pelo menos é o que temos aqui, né? Os drusos israelenses se reúnem perto da linha de cessar-fogo entre as colinas de Golã e Síria, em meio ao conflito em curso nas áreas drusas na Síria, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer, se isso permanece, se conseguiríamos aí chegar num acordo por final desse conflito aí, né? E não ter mais nada lá com os drusos, afinal de contas são nossos parceiros, nossos irmãos, e são um grupo pacífico, né, e ordeiro. Bom, pessoal, e a segunda boa notícia de hoje é que alcançamos a monetização aqui do nosso canal, né? Passamos lá pelas vistorias, já tenho aqui os planos de assinatura e os supers, né? Que são aqueles supers stickers que quando a gente faz live, enfim. E tem o planinho de assinatura lá por R$ 2,90, alguma coisa assim, né? O valor mínimo me parece que é R$ 2,90. E foi o que está colocado, estabelecido lá pelo YouTube, né? E agora caminhando aí para as 4.000 horas, onde eu vou ser monetizado aí nas propagandas. Mas essa primeira fase aqui já começou, tá? Eu tenho que agora subir aí algumas coisas que é chamado de selos, né, dos participantes. Tem uma série de configurações fazer e eu vou fazendo aí pouco a pouco aí conforme for dando certo aí a evolução das coisas, né? É bem trabalhoso. Eu também tenho que vincular minha conta para receber, então, né, tem que apresentar até declaração de imposto de renda, né? Você tem uma ideia. Bom, então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a você que esteve comigo até aqui, tá? Se eu cheguei nessa primeira fase aqui da monetização, foi graças a você que tem me aturado, me assistido aqui, né? Tem feito comentários também, que isso é muito importante. Muitas pessoas que compartilham esse vídeo aí no Facebook, nos grupos de família, de amigos, escola, sinagoga, igreja, enfim, mesquita, se for o caso também, né? Mas estamos aí, né? Valeu demais para você que esteve comigo até aqui. Continue comigo e não deixe de assistir aqui os vídeos anteriores, né? O que eu estava me referindo é esse vídeo aqui, olha, não derrube o governo. Ministro de Israel alerta ultra-ortodoxos, não derrubem o governo. E ele está aqui com essa frase aí, não derrube o governo Israel, né? Dá uma olhada nesse vídeo e no último, religiosos derrubam o governo exclusivo Israel em crise, Shaas pode derrubar o governo Bibi, né? No vídeo anterior ele poderia, agora ele já derrubou, né? Então, fazer o quê, né? Então valeu demais, pessoal. Obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.